que eu vou fazer então? Eu vou criar um grupo, vou colocar vocês como membros desse grupo, e aí eu vou criar um projeto associado ao nosso grupo. E aí a gente vai tentar fazer mudanças nesse projeto, cada um da sua máquina, para ver o que vai virar. A gente vê que não é tão simples assim, que é preciso um pouco de coordenação na hora de fazer o uso de um repositório central. Então, vamos lá, eu vou criar um novo grupo. Eu vou chamar o grupo aqui de TEDs 2021. Vocês vão ver que o grupo ele tem uma URL dentro do GitLab. gitlab.com/, e aí o nome do grupo. O grupo você pode controlar se é um grupo privado ou público. A gente pode convidar pessoas e coisa do tipo. Vou criar primeiro o grupo, depois eu vou adicionar vocês nesse grupo. Então tá lá. Criei o grupo. O grupo não tem ninguém. O grupo pode ter uma série de projetos do grupo, coisa do tipo. Vamos lá. Como é que a gente arruma e põe pessoas aqui dentro? A gente vai aqui em membros. Ó. Eu estou no meu grupo. Eu vou lá em membros. Só tem eu lá como no parte do grupo. Eu sou o dono aí no caso. E aí eu posso convidar as pessoas para participarem. Vou fazer o seguinte, passa para mim o e-mail ou o nome de usuário que eu vou inserir vocês aqui. Você coloca a pessoa e aí você tem que escolher um papel para a pessoa dentro do grupo. Pode ser um visitante, reporter, developer, maintainer e owner. Eu vou colocar vocês, vamos pensar que vocês são desenvolvedores da empresa. Então eu vou colocar como desenvolvedor. Eu posso colocar uma data de limite para você sair do grupo e tal, mas aí eu mando o convite. Você vai receber o convite. Acho que na interface do GitLab deve aparecer alguma coisa. Deve chegar um e-mail também. Eu criei o grupo, eu mandei o convite para vários de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto. Então, meus projetos, eu vou criar um projeto novo. Eu vou chamar aqui de projeto bagunça. E aí, a diferença vai ser a seguinte: ao invés de fazer um projeto como sendo meu, eu vou falar que é o projeto do grupo TED 2021. Vai ser um projeto privado. Vamos criar. Pronto. É criado lá o projeto bagunça. Nesse projeto, quem são os membros? Vocês já estão como membros do projeto. Nosso projeto bagunça, como eu coloquei para o grupo, todo mundo tem acesso a esse projeto agora. O que tem nesse projeto? Nada. Não existe nada criado aqui. Então, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar um repositório novo na minha máquina e vou mandar para esse projeto. Aí ele te dá as dicas, ó. Clona o repositório do GitLab. Então, eu vou clonar ele aqui. O projeto não pode ser encontrado. Eu não estou na máquina virtual, né? Eu estou no meu notebook. E aí eu estou usando a chave de trabalho. Só que aí, para usar a chave de trabalho, ele está tentando usar essa, ó, por padrão. Eu tenho que falar para ele usar essa. Mais de uma chave para acessar o GitLab. Porque o GitLab ele não aceita você, por exemplo, ter duas contas diferentes com a mesma chave. E eu tenho duas contas. Eu tenho uma conta pessoal e eu tenho uma conta que eu uso para dar aula. Então, tem umas maneiras da gente fazer isso. Eu separei uma aqui. Então, você gera as chaves com nomes diferentes, que é o que eu fiz. Lá no meu diretório SSH, ó, essa é a chave pessoal e essa é a chave de trabalho. E aí a gente cria um arquivo de configuração do SSH. Eu não sei se esse arquivo acho que já deve até existir. Não, não existe. Tem que fazer isso aqui acontecer, então. Mas qual que é a ideia com esse cara carregado? A gente configura ele. Eu coloco as duas configurações, por exemplo. Ó. Quando eu acessar o gitlab.com, o usuário vai ser git, e aí o arquivo que eu quero que ele pegue é o pessoal. Quando eu acessar o GitLab trabalho, eu quero que ele use essa chave do GitLab trabalho.
adiciona as duas. E aí, na hora de acessar os repositórios, a gente usa um nome diferente aqui, ó. gitlab.com. Não foi no host? Foi no host. É o nome que eu dei para quando eu uso pessoal. E GitLab trabalho é quando eu uso para acessar com a chave de trabalho. Então, eu acho que é isso que aconteceu aqui. Então, config. Eu só vou mudar aqui a chave pessoal porque ela não é com esse nome. A chave pessoal está com esse nome. E a chave de trabalho é essa. Feito isso, mudar as permissões. Não vou fazer isso agora não. Pronto. Agora eu vou testar de novo. Aí, funcionou. Se eu quisesse ter mais de uma configuração do Git na mesma máquina, porque, por exemplo, quando eu uso a minha conta pessoal, eu uso o meu e-mail pessoal. Mas quando eu uso a minha conta de trabalho, eu quero usar o meu e-mail de trabalho, por exemplo. Então, as configurações de Git são diferentes para quando eu estou com um usuário ou quando estou com outro. E aí, se você procurar na internet, vai ter várias pessoas falando para fazer isso de várias formas diferentes. O jeito que eu achei foi criar um script bash. Você passa como parâmetro um nome de usuário, ele faz um teste. Se eu passo, por exemplo, Yodog, ele sabe que é para usar pessoal. Se eu passar Godoy, ele pega a configuração de trabalho. Então, eu crio um programa, torno ele executável, ponho ele num diretório qualquer, e aí eu posso chamar esse programa e passar qualquer nome, ele já muda para mim as coisas que eu quiser. Tem outras maneiras de fazer isso. Aí você tem diretórios diferentes para as coisas, um diretório para repositórios pessoais e um para os seus de trabalho. Tem outras maneiras de fazer essa configuração aqui. Mas no nosso caso é gambiarra. No meu caso aqui. Eu clonei o projeto Bagunça. Agora, se eu entrar no projeto Bagunça, ele é um repositório, só que ele está zerado. Tá, vamos voltar lá no projeto. Certo? Clonei, entrei nele. Aí ele fala, não, olha, vamos criar um arquivo e mandar para lá. Bom, vou fazer igualzinho que ele está falando. Ó. Esse comando torch, quando não existe um arquivo, ele cria. Ó. Ele cria esse arquivo, mas ele cria vazio. E aí ele fala, olha, adicione esse arquivo e aí faz um commit. Adicionei o arquivo. Vamos adicionar um commit. E aí eu vou fazer o push. Para o master do origin. Então o meu master para o master do origin. Feito. Fez a ligação com ele. Se eu vier agora no projeto, não está mais um projeto vazio. Ele já tem um arquivo readme que, embora esteja vazio, está lá. Então até aí não tem problema nenhum. Agora a ideia é, vamos tentar juntos mexer em alguma coisa. Primeiro vamos evitar dar conflitos. Então a gente não vai mexer na mesma coisa. Cada um vai criar um arquivo diferente, por exemplo. Problemas. Se vocês olharem acho que em settings ou em segurança, não lembro agora. Acho que em settings, repositório, ramos protegidos. Quando você cria um projeto no GitLab, tem um ramo aqui que começa protegido. É justamente o ramo master. O ramo master, você precisa ser pelo menos mantenedor para poder fazer merge e poder fazer push para ele. Então, nem o desenvolvedor não consegue alterar o master. Não sei se algum de vocês tentou mandar alguma coisa. Ele não vai deixar. Por padrão, o ramo master é um ramo protegido. Eu posso desproteger. Eu vou desproteger só para vocês verem a bagunça que vai acontecer e o problema que vai dar. Tá? Então, eu vou desproteger. Vai poder ser escrito por desenvolvedores, tenho certeza. Tenho. Pronto. Não tem nenhum ramo protegido agora. O que eu quero que vocês tentem fazer agora é o seguinte. Clona esse projeto, abre lá o diretório, cria um arquivo, pode ser com o nome de vocês, .txt. Não precisa nem ter conteúdo, só cria um arquivo
adiciona e tenta comitar. Pra vocês verem o que vai acontecer. O Léo conseguiu criar. Aí vem o problema. Eu fiz um commit. Era o meu C1. O master e o head tá tudo aqui. Então, tava aqui o meu commit. O Léo clonou. Então, ele pegou uma cópia disso aqui. Ele adicionou um arquivo e fez um commit. Tá aqui, eu vou chamar de C2. Vou botar um L aqui pra gente lembrar que foi ele que fez. E aí o meu master e o head passaram lá no GitLab isso, tá? Pra cá. Isso no GitLab. Isso aqui do lado esquerdo é o que eu tenho na minha máquina. Máquina de minha. Eu só fiz um commit e empurrei pro GitLab. O Leovani fez o clone, fez o C2 e mandou pro GitLab. Então, no GitLab, o master e o head estão aqui em cima agora. Sei lá no GitLab. Que já está diferente do meu. Então, localmente, aqui na minha máquina, se eu olhar o histórico, eu só tenho o meu commit. Eu não sei do commit do Elovani. Só que aí, vamos lá. Quando eu falei para vocês, todo mundo clona aí e vamos fazer uma mudança lá. Pode ser que alguém tenha feito o clone. Então, ó, desse ponto aqui para cá. Vou botar aqui em cima. E aí, vou botar aqui outra pessoa. Vamos aqui de outra. Tentou fazer um commit. De que forma? Ó, ela fez um commit local. Vou botar aqui um C2 linha, porque é diferente do commit que o Eleovano fez. Então o master e o head dela veio para cá localmente. E aí ela tentou fazer um push. Só que aí vai dar problema, por quê? Quando ele tenta fazer um push para o GitLab vai olhar, não, mas espera aí. Aqui eu já estou nesse commit. E você está tentando mandar esse commit com esse cara como um antecessor. Não dá para fazer isso, porque tem uma mudança aqui que você não tem ainda. Então ele não vai permitir você fazer esse commit, fazer e mandar essa mudança para lá por enquanto. Ele vai te falar, olha, você precisa atualizar a sua árvore para conseguir mandar o seu commit para lá. Ou seja, você tem que trazer esse commit C2 para o seu repositório, para aí sim colocar o seu código e aí conseguir enviar para cá. Então o problema da gente fazer todo mundo mexer no master começa por aí. A primeira pessoa manda, ok. A primeira pessoa que tem acesso e faz o commit, funciona. Da segunda pessoa em diante, se ela fez um clone desse ponto aqui, ela não consegue mais fazer a mudança. Para dar certo agora, ela teria que clonar a versão que eu tenho agora lá. Ó. Se ela fizer o clone dessa versão aqui, ela consegue, então, a partir desse cara. Imagina que tem uma outra pessoa que está fazendo, começou depois, por exemplo. Então, ela está com a mesma cópia do GitLab. Aí ela fez o commit dela. E aí tentou mandar isso para o GitLab. Ele vai aceitar. Porque aí os dois têm o mesmo antecessor. O C2 é um antecessor normal, ninguém botou nada diferente. Ela iria aceitar esse commit aqui e continuaria o desenvolvimento. Mas se você clonou essa versão, depois que ele mandou isso, você não consegue colocar isso aqui. Quando ele clonou esse aqui. Então o Git falou para ele, olha, o seu ramo tá um commit na frente do Origin Master. E esse aqui é o que estava lá no GitLab. Ele vai tentar fazer o push. E aí vai dar conflito, porque o seu tá lá agora. Como é que tá o meu histórico aqui? Só para vocês verem o problema. Quando todo mundo mexe no master, por exemplo. Eu só tô com o meu commit. Eu tô desse jeito aqui. Eu vou fazer um outro commit. Fazer o meu aqui, ó. Vou chamar aqui de C2, duas. Vou fazer um outro arquivo aqui, então, ó. Git add, commit-m, adicionei o meu arquivo, então, tá desse jeito, ó. Fiz isso, então o meu master e o meu head estão no C2. Agora eu vou tentar fazer envio para cá. Vamos lá. Vou tentar fazer um push.
Empurra a minha mudança para lá. Rejeitado. Por quê? Ele chegou lá e percebeu, não, mas não dá. Você está tentando mandar o seu C2, mas aqui já tem um C2 do Eleovano. Ele não vai deixar você fazer isso. Então ele te dá como dica fazer o seguinte, olha, tenta fazer um pull. Puxa as mudanças do Eleovano para a tua máquina. Aí você vai e faz um git pull. Vamos ver o que vai virar. Ó, tá pedindo para fazer um merge. Como assim, professor? É porque, ó, ele tem que juntar esse commit do Eleovano com o meu commit e ficar salvo aqui, num outro ponto. Não dá para botar as duas coisas juntas no mesmo ramo. Então ele está sugerindo fazer isso. Ó. Vai gerar um outro commit, vai trazer o que o Eleovano colocou, mais o que eu coloquei, e aí vai virar aqui um C3, por exemplo. Então eu vou pegar e vou aceitar a mensagem, fechar. Perfeito. Ó. Como é que ficou o meu histórico agora? Uma bagunça. Ó, o do Léo foi também, ó. Ah, não. Você que mandou esses dois, né? Disfarce. E esse era o meu, certo? Aí eu adicionei o meu arquivo. Isso era local. Foi isso que eu acabei de fazer. Enquanto isso, o Eleovano já tinha feito esses dois e mandado para o GitLab. Não dá para juntar as duas coisas. O que o Git fez? Ele gerou esse merge. Ó. Ah, o do Bruno foi para lá também. Agora virou bonito aqui a bagunça. Ó. Vamos ver o grafo. Como é que tá? O meu arquivo tá aqui. Mas eu não mandei para lá. Ó. O meu ainda não foi para lá. E aí eu vou tentar empurrar a minha mudança para lá. Só que aí virou uma zona completa e total, cara. Ó, olha como é que tava a árvore. Olha como é que tá a minha aqui agora. Tem esse do merge que não existe lá no GitLab. E tem que empurrar isso aqui para lá. Não vai aceitar. Vou tentar fazer um git push aqui, ó. Vai dar pau. Ainda mais agora que o Bruno mandou o dele. Tá desatualizado de novo. Aí você vai, não, tá, faz um pull. É o que ele tá sugerindo. Vamos ver se arruma. Merge. Porque ele tem que juntar a minha mudança com a mudança que o Bruno mandou. Aceitei. E virou. Olha que lindeza, cara. E aí eu tento mandar isso para lá. Vamos lá, vou fazer um push. Foi. Mas olha o que aconteceu no grafo. Ih, olha os merges acontecendo. Por quê? Tá tendo que juntar as minhas mudanças com as mudanças que alguém já mandou para o master. Então, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Isso que eu fiz agora, né? Se mais alguém tentar fazer, vai dar o conflito do mesmo jeito, porque a árvore de commit dele vai estar diferente do GitLab, vai ter que fazer um pull, vai gerar um merge aqui que não existe em ninguém ainda. E aí você junta e manda para lá, aí o merge vem para cá e ninguém tem. Isso aqui só vai piorando, cara. Certo? Então, o problema aqui não dá para todo mundo sair mexendo no master. Por isso que o master começa protegido. Certo? Porque se mais de uma pessoa estiver tentando fazer alterações diretamente no master, vai dar esse tipo de problema direto na nossa cabeça aqui. Vamos arrumar esse problema, vamos fazer de um jeito que não vai acontecer isso. Vamos lá. Como é que a gente poderia fazer para evitar esse problema que estava acontecendo aqui? Ué, não deixa todo mundo mexer no master. Ao invés de cada um criar o seu arquivo e tentar jogar para o master, podia criar um ramo para cada um e uma pessoa ficar responsável por estar fazendo o merge desses ramos no master. Certo? Não pode ter mais de uma pessoa mexendo no master, porque senão vai dar problema. É uma maneira da gente arrumar. A outra, vamos fazer outro projeto para a gente ver acontecer. É o projeto normal. Vai ser para o grupo também. Criei. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair desse projeto. Eu vou clonar de novo. Aqui no meu tem que ser GitLab. Trabalho. Pronto, clonei. O projeto normal está na minha máquina. Não tem nada por enquanto. Eu vou criar um arquivo. Adicionar.
fazer esse commit e mandar para o GitLab. Pronto. Ele está lá. Certo? Esse projeto eu não mexi. Então, em termos de segurança, se você olhar o repositório, o ramo master, ele ainda é um ramo... Olhei o lugar errado. O ramo master, ele ainda é um ramo protegido. Então, só o mantenedor e o dono conseguem fazer mudanças nesse ramo. Certo? E aí, como é que vocês fariam para fazer o seu trabalho? Olha, vocês podem fazer os seus commits num ramo de vocês e depois pedir para eu juntar isso no meu master. Em algum lugar aí, você tem merge requests, ó. É um pedido para você fazer um merge. Então vamos testar. Cada um de vocês clona agora esse projeto, só que ao invés de tentar criar o arquivo no master, cria um ramo, põe um ramo, sei lá, com o nome de vocês, entra nesse ramo, né? Faz um git checkout esse novo ramo, e aí cria um arquivo com o seu nome, adiciona, comita e manda para o GitLab. Ó, o Leovano já criou um ramo para ele. Ó, criou o ramo e já criou um arquivo lá dentro. Ó, eu consigo ver o ramo dele aqui, ó, com o arquivo que ele criou, além do master. O Bruno criou um também. Ó, como é que tá, ó. Todo mundo criando a partir do commit inicial, a partir do master. Lembra que o master está parado aqui, ó. Os outros estão cada um no seu ponto. Bom, mas tá, e aí? Cada um criou o seu ramo, desenvolveu uma nova funcionalidade e isso tem que vir para o master. De alguma forma. Tem que vir para o master. Como é que a gente faz isso? Se você não pode fazer a mudança diretamente, porque o master está protegido, a gente tem que pedir para alguém fazer. É aí que entra o merge request. Se vocês olharem na interface aí, a gente pode criar um pedido de merge. Você vai lá no new merge request e aí fala para ele, olha, qual é o ramo de origem, certo? Então você vai lá no meu projeto normal, escolhe o ramo. Ah, eu quero, por exemplo, pegar o que eu desenvolvi e eu quero que seja feito um merge, por exemplo, no master. Então, imagine que o Bruno quer que o projeto dele vá para o master. Ele abre um pedido desse, certo? Você pode dar um título. Ah, adiciona a funcionalidade X. Escrever ela. E aí você vem aqui e enche o texto. O que você desenvolveu, o que você quer colocar no sistema e tudo mais. E aí você pode designar pessoas para analisarem essa mudança antes de fazer. Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa do grupo, se bem que aqui no caso que só eu posso fazer o merge, mas tudo bem. Eu posso designar uma pessoa para olhar. Por exemplo, eu vou falar que a Mara está designada para ver esse pedido de merge que o Bruno fez. Eu posso ter revisor. Quem é que vai rever depois para ver se está tudo realmente certo? Ah, de repente é o Iago. O milestone a gente não tem nenhum definido. Mas podia ter, de repente a gente quer lançar isso na versão 2.0. Podia definir. O projeto e essa funcionalidade pode ter labels. No nosso projeto não tem, mas eu podia ter, eu podia colocar eles aqui. E aí tem algumas opções, por exemplo, quando eu fizer o merge e for aceito, eu quero que delete o ramo origem. Por exemplo, apaga o ramo do Bruno. E não faz sentido, lembra? A gente cria o ramo, desenvolve, acabou, faz o merge, destrói o ramo. Ele não precisa ficar salvo no nosso projeto. Tá? E aí eu submeto o pedido de merge. Olha lá. É gerado um pedido, tem as informações, tem aquele pedido que eu falei, certo? Tem que ser aprovado. A Mara deve ter recebido alguma coisa diferente aí, porque eu designei ela como... Você não pode fazer merge.
exclamação ali, ó. Mesma coisa o Iago, também não pode fazer merge. Mas aí você pega alguém que tenha o direito a fazer a mudança no master, certo? Mas ele revê pedido. E aí no pedido aqui a gente consegue conversar. Deixa eu fechar esse trem aqui, isso aqui não faz parte. Sobre esse pedido. Ó, tem um request, não sei se dá para ver. Não, eu consigo ver o que o Bruno fez. Ah, o Bruno implementou isso aqui, ó. Eu consigo ver isso aqui, analisar. Eu consigo botar comentários em algum canto aqui. Eu consigo fazer. Ele consegue ver o que vai fazer, qual vai ser a mensagem. Você pode aceitar ou não. Então, se tiver várias pessoas revendo, você pode ter um score, gostou ou não gostou. Você pode escrever comentários, certo? Então, por exemplo, essa implementação podia melhorar tal coisa. Sei lá, algo. Eu ponho um comentário. E aí vai tendo uma discussão entre a pessoa que está fazendo a revisão e o cara que pediu. Vamos chegar num acordo. Não tá legal isso aqui, você podia mudar tal coisa, isso aqui não tá de acordo. O Bruno vai arrumando na casa dele e fazendo commit. Vai arrumando e fazendo commit. Até uma hora que a gente chega num ponto, não, agora tá legal. Se tá legal, eu peço para fazer o merge. No caso aqui eu vou conseguir porque eu sou o dono do bagulho, né? Eu peço para fazer o merge. Pronto. Foi feito o merge das mudanças no sistema. Tem mais 2 pedidos do Eleuvano. Vamos colocar o arquivo dele também. Mesmo esquema. A gente analisa, eu consigo ver o que ele pediu, ver a mensagem, eu podia mudar essa mensagem, eu consigo abrir e ver o que ele implementou, eu podia comentar. As pessoas podem ver essa mudança e dar valores para elas aqui, vamos pensar. Certo? Chegou num ponto legal, merge nele e deleta o ramo. Vou pegar o outro que ele tinha mandado também, mesmo esquema, analisa, tal, gostou, merge nele. E aí se a gente voltar lá no nosso projeto, no repositório, agora a gente tem as mudanças de todo mundo, o gráfico, ó. Os merges sendo feitos, ó, de cada um deles. Mas o bacana é que isso aqui fica mais controlado, né? Não é todo mundo que mexe. Normalmente tem alguém responsável, ou mais de um às vezes, por fazer o que? Analisar esses pedidos e quando todo mundo dá ok, vir e pedir para fazer esse merge. É o que o Elovano falou também. Nesse caso, não vai dar conflito porque cada um está mexendo numa coisa diferente. Agora, vamos fazer o seguinte. O Bruno e o Leovano mexe no meu arquivo README. Abre esse arquivo e põe alguma coisa na primeira linha. Põe isso num ramo, né? Tem que ser feito isso num ramo, moçada. Cria um outro ramo. Abre esse arquivo nesse ramo. Escreve alguma coisa na primeira linha. Adiciona, comita e faz o push. E abre um pedido de merge. Mas aí os dois vão tentar fazer isso no mesmo lugar. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui quando isso virar aí no sistema, certo? Nas dicas que eu passei para vocês sobre o Git, eu falo, olha, de tempos em tempos, dá um pull no Origin para você puxar as mudanças que as pessoas mandaram. Para o seu projeto local não ficar desatualizado em relação às mudanças que já existem no GitLab. Por exemplo, aqui no meu, se eu fizer um git pull, eu vou trazer as mudanças dos dois para cá. Não. Agora eu tenho o mesmo histórico que eles têm aqui, ó. O meu ramo master trazendo as coisas tanto que o Bruno e o Leovano criou. Não, o Leovano já mudou. E já solicitou também. Projeto normal, esse é um projeto normal. É o que ele colocou aqui. Eu acabei de puxar a mudança de lá. Então eu vou dar um git branch, sei lá, novo ramo. Checkout. Novo ramo. Vou editar o arquivo.
Fiz uma mudança na primeira linha, na mesma linha acho que ele mexeu. Aí eu vou dar um git add, commit "-m", sei lá, muda a primeira linha do readme. E aí vou dar um push. É porque o meu novo ramo não tem alguém ligado lá no GitLab. Esse ramo não existe lá. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um git push, já vou setar como upstream no origin o mesmo ramo, com o mesmo nome. Então eu estou ligando o meu ramo local, novo ramo, com esse ramo, novo ramo do GitLab. Pronto. Agora eu mandei o meu ramo para lá e ele ficou ligado com o origin. Agora eu posso fazer push e pull direto aqui. Não vai precisar mais fazer esse esquema de setar o upstream. Tem o meu ramo que eu fiz, o ramo que o Leovano fez. Como é que tá o grafo? Tá todo mundo nesse ponto aqui. Aí o Leovano gerou esse commit e eu gerei esse aqui. E aí vamos tentar juntar. Eu não fiz um merge request, vamos abrir um aqui. Pega o meu novo ramo e traz para o master. Junta aí, meu. Vou pôr alguém arrumar isso aqui. Pronto, só para saber. Submit. Pronto. Então agora tem, se vocês olharem aqui, tem 2 pedidos de merge. Tem o que eu fiz e tem o que o Eleovano fez. Vamos lá tentar fazer. Eu vou fazer o dele primeiro. Então, mesmo esquema. O cara abre o pedido, analisa, conversa com o cara, vai comentando, até que chega num ponto, não, agora tá legal. E aí faz o merge. Não vai dar nada. O dele, ele fez a mudança primeiro, a mudança foi colocada no repositório. Só que agora eu vou tentar fazer a minha. Não. Eu nem precisei fazer. Existem conflitos de merge. Ele já percebeu. Porque a versão que está lá no master já conflitou com o que está na minha mudança no meu ramo. Vamos resolver os conflitos, vamos ver. O que está no dele, o que está no meu. E eu consigo editar também se eu quiser. Então está no modo interativo, você escolhe. Não, eu quero que fique esse ou eu quero que fique esse. Se não, não é os dois, é uma mudança que junta alguma coisa dos dois, dá para você editar também. Ó. Mas lembra disso aqui? É a mesma coisa, cara. Pronto, imagine que essa é a solução. Fiz o merge e aí eu faço o commit. Eu acho que ele gerou um commit só a mais aqui no próprio ramo, né? Deixa eu ver primeiro. Vamos fazer antes de fazer. Deixa eu olhar commits. Ó. E vamos olhar os ramos aqui. Mostra o gráfico do novo ramo. Ó, pegou a mudança do Eleovano, trouxe para o meu novo ramo. Agora eu posso fazer o merge. Deu pedido. No master. Pronto. Foi feito o merge, colocada a mudança lá. E aí deletou já o meu ramo, não existe mais. Se eu vou lá no repositório, a gente consegue ver o grafo. É muito menos trabalhoso e menos propensa a dar problema do que se todo mundo mexe no master. E localmente o cara tenta fazer merge e depois manda para lá. Vira uma zona, cara. Cada um que faz a mudança conflita com a versão dos outros. E aí toda hora que alguém vai tentar mandar, tem que fazer pull para depois fazer o push. E aí começa a aparecer aquele monte de merge louco de cada um que faz. Aqui não. Você faz a mudança no seu ramo, terminou, faz um request, alguém avalia e aí faz o merge para você. Não tem conflito no master, a não sei que está trazendo mudanças diferentes, que nem aconteceu agora, mas aí arruma o conflito e resolve.
Vamos começar a falar então sobre testes. A gente vai falar um pouco aí sobre o JUnit 5. O que é o JUnit? O JUnit ele é um framework para testes unitários para a linguagem Java. A gente vai falar mais sobre testes unitários mais para frente. Ele é parte da família de frameworks de testes unitários, conhecida aí como XUnit. Por quê? O JUnit é para Java. Existe o CPP Unit para C++. O NUnit, se eu não me engano, é o do C Sharp, do .NET. Não estou enganado. E tem o PHP Unit, que é para PHP. Então, é uma família de frameworks de testes, mas cada um para uma linguagem diferente. Só que a família tem os mesmos estilos de uso, a maneira de você usar e criar os testes é bem parecida entre um e outro. No JUnit 5, eles mudaram a maneira da gente trabalhar com o JUnit, que era até a versão 4, que era a versão antiga. Na versão 4, o JUnit ele era composto de um único grande arquivo jar, com tudo do JUnit dentro dele. Então, quando você colocava o JUnit 4 no teu projeto, você pegava um jar e tudo relacionado a JUnit estava dentro daquele jar. Isso dificultava ou impossibilitava os desenvolvedores fazerem mudanças no projeto. Por quê? Cada pedaço do JUnit que fazia uma mudança tinha que gerar um novo jar completo, como se fosse uma versão nova de tudo, certo? Do JUnit, um arquivo novo só por causa de uma pequena mudança. Então eles reestruturaram o JUnit e separaram o JUnit em pedaços. Tá? Então eles separaram as coisas em duas grandes áreas. É uma API para a gente usar para escrever testes, que é o que a gente põe no nosso programa. Quando eu vou criar os meus testes, eu vou escrever esses testes usando essa API. E tem que existir um mecanismo para descobrir e rodar esses testes. Então o JUnit tem que ter uma forma de, olhando o código, achar os testes e aí rodar esses testes. Então tem que ter um mecanismo para descobrir e rodar um tipo específico de testes. Tem que ter um mecanismo para orquestrar os mecanismos específicos, porque tem que existir esses mecanismos para rodar testes. Alguém tem que organizar esses caras. E tem que ter uma API para conversar entre esses mecanismos e a API de escrever, que você usa para escrever testes. Então eles quebraram, ao invés de você ter um jar gigante, hoje em dia você pega pedaços do JUnit, junta para fazer ele rodar. Mas com isso eles conseguiram um pouco mais de liberdade. Pode ser que a API não mude, mas alguém pode estar mudando as outras partes em paralelo sem atrapalhar o pessoal da API, sem eles terem que escrever uma versão, uma nova versão do arquivo jar com tudo. Só muda aquilo que precisa. Para eles ficou mais interessante isso. E aí o JUnit, isso aqui que não é tão legal, né? Ele ganhou nome agora. O JUnit Jupyter é a API que a gente usa para escrever testes. Então, esse cara que a gente usa para escrever os testes tem como nome agora o JUnit Jupyter. Tá? E a engine, ou seja, o motor que entende essa API. Lembra que eu falei que tem que ter um mecanismo para descobrir e rodar os tipos de testes. Esses dois caras agora estão dentro do JUnit Jupyter. Existe um JUnit que é o Vintage. Ele aí, no caso, ele implementa uma engine que permite a gente rodar testes antigos do JUnit, na versão 3 e 4. Então, se você já tivesse um sistema rodando com o JUnit 3 ou com o 4, você pode usar o JUnit 5 para rodar esses testes, porque tem uma parte do JUnit que é capaz de rodar esses testes antigos. E tem o JUnit Platform, que ele contém a API das engines e provê uma API uniforme para que ferramentas possam rodar os testes, que é justamente aquela parte D e a parte C que eu comentei para vocês. Uma maneira de você orquestrar e API para eles se comunicarem. Isso está na plataforma. Esse A que eu falei para vocês do JUnit Jupyter está lá no JUnit Jupyter API. É esse cara que a gente tem que colocar no projeto. É a API que vai ser usada para escrever os testes. Vai ter todas as anotações, as asserções que a gente precisa e coisas do tipo. Tem também o JUnit Jupyter Engine, que é uma implementação dessa API para rodar os testes do JUnit 5. Tem a Vintage Engine, que é a implementação da API
para rodar os testes antigos, e o Platform Engine, que é a API que todas as engines de testes devem implementar para que possam ser acessadas de maneira uniforme. As engines, elas podem rodar testes de Unity, mas também podem rodar testes escritos com outros frameworks. Então, eles fizeram o JUnity de um jeito que você consegue usar o JUnity hoje para rodar testes, por exemplo, de outros frameworks, como o Spock, o Cucumber e outras coisas malucas do tipo. O Platform Launcher usa o Service Loader para descobrir implementações da engine de testes e orquestrar sua execução. Ele provê uma API para as IDEs e ferramentas de build para que elas possam interagir com a execução de testes, por exemplo, disparando testes individuais e mostrando seus resultados. E aí eles complicaram tudo no JUnity. Antigamente era tão tranquilo de entender. Então, você escreve os seus testes. E você escreve os testes em relação a uma versão do JUnity. Por exemplo, eu podia ter testes escritos com a JUnity 4.12. E eu posso agora ter testes escritos em cima do JUnity Jupyter API, que é o do JUnity 5. E eu podia ter testes escritos numa API completamente louca, não tem nada a ver com o JUnity. Certo? Tem que ter alguém capaz de pegar esse teste e fazer com que ele seja executado na máquina atual. Então, essa Vintage Engine é capaz de pegar um teste escrito no 4.12 e rodar esse teste. Se for um teste escrito com JUnity 5, tem que ter uma engine capaz de pegar esse teste e executar. E você pode ter um teste escrito numa API que não tem nada a ver com JUnity, desde que exista uma engine que implementa a plataforma engine aqui, vai funcionar, certo? Vai dar certo e vai rodar no seu sistema. O Platform Launcher é o que as IDEs usam para se comunicar e poder rodar esses testes e coisa do tipo. Então tem uma API que a gente pode usar aqui para, por exemplo, roda esse teste para mim, pega o resultado e mostra na tela. Eles quebraram a engine nos pedaços aqui. Para a gente que está executando, o que a gente tem que lembrar de fazer? Em fazer o import correto da API que você vai usar e escrever os testes. O restante já vai vir automático, ou pela IDE ou pelo próprio JUnity. E aí não sei por que eu botei isso, só para vocês verem que bagunça que virou. Botei só os nomes das interfaces e tudo mais, e as ligações que eles fizeram. Deu uma complicada bacana, mas para eles ficou melhor assim, porque conseguiu separar as coisas. E aí as pessoas podem trabalhar em pedaços sem interferir no trabalho das outras. Anotações. A gente vai ver daqui a pouco alguns. A gente vai fazer vários testes aqui e vai rodar vários deles. O JUnity 5 e o 4 e todos os outros da família, pelo menos no Java, né, usam anotações. A gente põe algumas anotações nos métodos para indicar para o JUnity o que aquilo é, o que a gente quer que ele faça. Só que teve algumas mudanças em relação ao JUnity 4 para o JUnity 5. Então, por exemplo, como é que eu digo que um método de uma classe é um método de teste? A gente põe a anotação @teste. Essa anotação não mudou. Eu posso ter um método estático anotado que vai ser executado uma vez só antes de qualquer teste da classe atual. Então vocês vão ver daqui a pouco que a gente pode ter um método na classe que executa antes dos testes. A gente pode usar essa classe para, por exemplo, abrir uma conexão com o banco de dados, ou então abrir um arquivo, e aí você roda os testes depois que o banco está aberto, depois que o arquivo está aberto, depois que a conexão de rede está estabelecida. A gente pode fazer isso nesse método anotado com... Antigamente ele era before class, agora é before all. Ou seja, antes dos testes, roda esse método para mim. Eu posso ter métodos na classe que eu quero que sejam executados antes de cada teste. Então, antes de rodar um teste, roda esse método para mim. É só você anotar esse método com before each. Antigamente ele chamava before, agora ele é before each, ou seja, antes de cada teste, roda esse método. Por quê? A gente pode usar esse método, de repente, para criar um novo objeto. E aí você garante que esse objeto vai estar zerado na hora de rodar o seu teste. Então, mesmo que o teste mexa no objeto, não tem importância. Porque antes de rodar o próximo teste, você vai chamar esse método e ele vai lá e cria um objeto novo para você.
Deixa eu chegar no exemplo, vai fazer mais sentido isso. Se você quiser, você pode ter um método que é chamado depois do teste. Então, você vai lá, anota ele com after it. Depois de cada teste, ele vai disparar para você esse método aqui. O after all é um método estático também e vai ser executado uma vez só depois de todos os testes da sua classe atual. Então, aquele recurso que a gente normalmente abre no before all, você pode fechar no after all. Então, imagina assim, esse cara vai lá e abre a conexão do banco. Aí os seus testes rodam os testes em cima daquele banco. Terminou os testes. Aí você vai no after all e fecha a conexão com o banco. A gente pode fazer esse tipo de coisa na nossa classe de teste. E tem uma anotação, que é a @disabled, que vai fazer com que aquele teste não seja executado. Ele vai ser pulado. Não é que ele não existe mais, ele existe. Inclusive, na hora que a gente vê a resposta do JUnit, ele vai te falar, olha, tinha esse teste aqui, mas esse teste foi ignorado, foi pulado. É só anotar com @disabled. Antigamente a gente anotava com @ignore, no JUnit 4. No 5 é @disabled. Tá? Então a gente vai usar essas anotações na nossa classe de teste. Se você quiser, você pode botar lá um display name, @displayname, põe lá um nome entre chaves, entre parênteses entre aspas, nossa. Se você colocar esse display name na classe, o JUnit 5 ele vai mostrar esse nome ao invés do nome da classe. Então, se você não quer ver o nome da classe, você quer ver esse nome aparecer, você pode colocar ele lá na sua classe, ele vai aparecer na hora de mostrar os resultados. E você pode colocar o display name no método. E aí o JUnit 5 ele vai mostrar esse nome que você colocou aqui, ao invés do nome do método. Por que você faria isso? Boa pergunta. Mas existe uma anotação que você pode usar para fazer isso. Essas são as anotações que a gente usa nas classes e nos métodos. Asserções. As asserções elas são usadas para testar uma condição que deve ser avaliada como verdadeiro, ou seja, true, para que o teste continue executando. Então a asserção tem que ser verdadeira para o teste continuar. Se a asserção falhar, ou seja, se ela for falsa, o que acontece? O teste ele é parado na linha de código onde a asserção se encontra e a falha da asserção ela é reportada. Então, as condições que a gente faz nos nossos testes, geralmente a gente usa uma asserção para fazer essa condição. Se ela for verdadeira, é porque deu certo, e aí o teste continua. Se ela falha, o teste para e ele avisa para você, olha, deu um erro nessa asserção na linha X. Você consegue ver isso na resposta. Se a sua asserção for bem sucedida, o teste continua na próxima linha de código. Asserções que a gente pode usar com o JUnit aí. O assert equals. O assert equals ele tem 2 parâmetros pelo menos. Essa asserção ela falha se o valor que você passa no primeiro, que é o valor esperado, não for igual ao valor obtido. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um método na classe, quando eu chamo ele, ele tem que me devolver 10. Então eu vou lá e faço um assert. Eu esperava receber 10. E aí eu chamo o método aqui. Esse método vai me devolver alguma coisa. Se o que ele me devolver não bater com o que eu esperava, essa asserção falha e ele vai me avisar que deu erro na linha onde tem essa asserção. Então o equals é para comparar valores, se um valor é igual a outro. Assert false, essa asserção ela falha se essa expressão aqui não for falsa. Eu quero que ele garanta que seja falso. Imagine que o assert garanta para mim que essa expressão é falsa. Eu espero que ela seja falsa. Então, quando é que essa asserção falha? Quando ela não é falsa. Certo? Assert null. Eu espero que esse valor seja nulo. Essa asserção vai falhar se esse cara não for nulo. Também tem o assert not null. Olha, garanta para mim que não é nulo essa chamada, por exemplo, esse resultado aqui. Essa asserção vai falhar se o cara for nulo. E como tem um assert falso, também tem um assert true. Garanta para mim que essa expressão é verdadeira. Se a expressão for falsa, a asserção falha e ela vai te reportar que deu erro. E todos esses métodos, esses asserts que eu falei aqui,
Eles também aceitam um último parâmetro, que eu não coloquei aqui, tá? Do tipo string. E aí você pode colocar uma mensagem que vai ser mostrada caso essa asserção falhe. Essas asserções, elas têm mensagens padrão. Então, quando falha, ele vai te falar alguma coisa. Olha, a expressão tal era para dar falso, mas deu verdadeiro. Tem umas mensagens padrão de erro. Se você quiser, você pode colocar a sua mensagem na frente. É só você botar um parâmetro extra, entre aspas, qual é a mensagem que você quer que ele receba se esse cara falhar. Todos eles aqui aceitam esse parâmetro. Além desses métodos, o JUnit 5 tem diversos outros. Por exemplo, se você ao realizar um teste for esperado que uma exceção seja lançada, nós podemos garantir isso com o método assertThrows. Imagina que eu vou chamar um método de uma classe, de um objeto que você criou. E você sabe que se você fizer esse teste chamando esse método com esse parâmetro, isso tem que lançar uma exceção. Então, o seu teste você sabe que tem que lançar uma exceção. Como é que você faz para o JUnit garantir que aquela exceção foi lançada? A gente usa o assertThrows. Então, assertThrows, qual é a exceção que eu espero que ele lance? Por exemplo, legalArgumentException.class. E aí eu venho com o meu teste. Aqui já está usando o esquema lá de lambda do Java 8, se eu não me engano. É como se fosse uma chamada de função, tudo junto aqui, moçada. Está chamando uma função e o que ela executa? Ela executa o que você colocar aqui na frente. Então eu vou pegando aquele objeto e estou chamando um método com esse cara. Quando eu ponho isso no assertThrows, se não lançar essa exceção, esse cara falha. Se lançar, o teste é verdadeiro, ele continua rodando. Porque eu queria realmente garantir que ele lançava essa exceção. Então só vai falhar se ele não lançar. Se, ao realizar um teste, não for permitido que uma exceção seja lançada, você pode usar o método assert_doesNotThrow. Por exemplo, quando eu chamar esse método desse objeto, não deve lançar uma exceção. Garante isso para mim. Assert_doesNotThrow. E aí a chamada rodando o seu método. Só vai falhar se, por acaso, esse método lançar uma exceção. Nós podemos rodar diversas asserções com o método assertAll. Por exemplo, aqui, ó, assertAll. Você pode dar um nome, não lembro agora o que é esse parâmetro, tem que olhar certinho, vírgula. E aí as chamadas que você quer que ele faça. Olha, eu quero que você garanta todas. Esse equals, esse false, esse null, not null e o true. Eu podia colocar essas 5 fora do assertAll. São 5 asserções válidas, a gente já viu. Aí eu posso colocar elas no meu código. Qual que é a vantagem de eu colocar isso dentro de um assertAll? O interessante é que mesmo que uma delas falhe, as outras ainda vão ser executadas. Se você colocar essas 5 asserções fora do assertAll, imagina que esse equals falha. Se o equals falha, ele para a execução desse teste. Ele nem vai olhar os outros 4. Agora, quando você põe isso dentro de um assertAll, se o equals falha, ainda assim ele vai testar o false, o null, o not null e o true. Então você tem um resultado mais valor, vamos pensar assim. Às vezes só deu errado esse, os outros deram certo. Você pode botar isso dentro de um assertAll que ele vai fazer funcionar. Se um método tiver um limite de tempo para rodar, nós podemos usar o método assertTimeout. Tem algumas operações que a gente faz no nosso sistema que tem um tempo máximo. Mas você mandou abrir um arquivo, passou de tantos milissegundos, deu algum erro, cara. Alguma coisa não está certa. Como é que você vai para fazer esse teste? Você vai lá e faz, assertTimeout. Qual é o tempo? Aqui já está usando o Java 8, uma duração de minutos. 1 minuto. Tá? Então o timeout para rodar isso aqui é de 1 minuto. Se essa operação passar desse tempo, essa asserção falha e ele te avisa que deu erro. Se não passar desse tempo, dá verdadeiro e ele continua a execução. Esse método com o assertTimeout, aqui nesse caso, esse método não tem retorno. Então eu só estou disparando ele. Mas e se tivesse um retorno? A gente consegue fazer ainda um assertTimeout, também agora, só que agora eu botei 1 segundo.
Eu quero que ele execute esse bloco aqui. E lá eu botei um return, ó. Eu estou chamando o meu teste. Esse é o teste que eu quero fazer, ó. Eu estou retornando o resultado dele. Se passar de 1 segundo, esse cara falha. Se não passar, ele vai pegar o retorno desse request, ó, e vai jogar para você aqui no resultado. E aí você pode usar esse resultado, por exemplo, num outro teste, se você quiser. Se você quiser cancelar o teste, se o limite de tempo passar, você pode usar o método assertTimeout preemptively. O que esse método faz? É bem parecido com o anterior. Você dá lá um intervalo e qual é o que você quer que ele rode. Mesma requisição, estou fazendo uma requisição. A diferença desse cara para esse cara é que se esse cara demorar 2 minutos, ele vai ficar esperando 2 minutos. E aí depois, como passou de 2 minutos, ele vai te dar um problema, vai falhar. Mas ele vai ficar esperando o tempo que for preciso para esse cara rodar. Nesse aqui, quando eu uso o assert timeout preemptively, se passar de 1 segundo, ele para a execução. Ele não fica esperando isso aqui terminar. Então, se esse cara aqui começar a demorar mais de 1 segundo, ele para o teste, já falha e continua a sua execução. Então, em maioria das vezes, o que a gente quer rodar, na verdade, é esse. Porque você não quer que esse código, de repente, entre num laço e nunca mais retorne. Então, usa o preemptively, porque se passar do tempo, ele para o teste, ele cancela esse teste para você. E aí vem as premissas. Essas eram as asserções, é o que a gente usa normalmente na hora de fazer o teste. Mas a gente também tem as premissas, ou as assumptions. Assumptions são similares às assertions, exceto que devem ser verdadeiras ou o teste vai ser abortado. Quando uma asserção falha, o teste é considerado como se tivesse falhado. Então, quando eu ponho lá uma asserção e ela falha, o teste, é esse método que eu estou rodando, ele falha, se esse cara falhar. Agora, quando um teste ele é abortado, ele não vai afetar o verde do seu projeto, nem vai falhar a sua build. Então, as premissas, na verdade, aborta ou não um teste. Mas não quer dizer que o teste falhou. Vamos pensar no exemplo que eu acho que vai fazer mais sentido. As assumptions são úteis quando um teste só deve ser executado sobre certas condições. E a sua premissa. Exemplo. Eu estou montando um teste, só que esse teste só pode rodar na sexta-feira. Por algum motivo bem maluco. Então eu criei lá um método, ó, teste soma só sexta. Ele é um teste. Eu não quero que apareça esse nome, aí eu botei esse nome aqui, ó. Só deve rodar nas sextas-feiras. Então se der algum erro, ele vai mostrar esse nome para mim. E aí eu monto o meu teste aqui dentro. Por exemplo, ele está pegando a data atual. E aqui eu estou usando um assume, que é as assumptions. Não é uma assert aqui, pessoal. Não é uma asserção. A asserção começa com assert. As premissas, assumptions, começa com assume. E aí eu falo, olha, assuma verdadeiro. O que tem que ser verdadeiro? Olha, se eu pegar o valor do dia da semana, tem que ser 5. Porque o valor 5 é sexta-feira. Se isso for verdade, o teste continua. E aí você pode fazer o restante do seu teste, que só deve rodar na sexta-feira aqui dentro. Você vai usar os asserts para fazer o teste. Agora, se não for verdadeiro, esse teste ele é abortado. Não é que o teste deu errado. A premissa abortou o teste, porque não é sexta-feira. Mas a gente consegue ver isso no resultado. Ele vai te falar, olha, um teste, por exemplo, foi abortado porque só deve rodar na sexta-feira e não é sexta-feira. O assuming that, você também pode passar o que você quer que ele teste se a premissa for verdadeira. Você quer executar alguma coisa de repente. Você pode colocar isso aqui dentro. Se for irrelevante, você pode botar para depois. Aqui, ó, é o assume true. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Aqui é um assuming that. É outra premissa que a gente pode usar. Assumindo que isso aqui é verdadeiro, rode isso aqui. Porque de repente você tem que fazer alguma coisa, executar nesse dia da semana para você poder rodar o restante do seu teste. Um exemplo que faz sentido. Imagine que eu tenho um sistema que roda no Windows e roda no Linux. Mas o meu teste só deve rodar se não for no Linux, por exemplo. Ah, por que isso, pessoal? Ah, porque de repente eu estou usando um caminho de arquivo C++ barra alguma coisa, que só existe no Windows.
Então, esse teste só pode rodar se não for no Linux. O que eu posso fazer? Estou usando uma premissa, ó, assume false. Então, assuma que é falso. O que tem que ser falso? Olha, eu estou pegando uma propriedade do sistema, isso é do Java, tá? Qual é o nome do sistema operacional? Se o nome do sistema operacional tiver a palavra Linux, porque eu estou no Linux. Tá? Então, esse teste tem que ser falso. Não pode ter Linux no nome. Se não tiver Linux no nome, vai ser falso. A minha premissa, na verdade, vai ser correta. O valor realmente é falso. E aí o meu teste pode continuar. Porque eu sei que não é no Linux. Agora, se tiver Linux no nome, isso aqui é verdadeiro. Oh, mas aí eu esperava que fosse falso. Ele vai abortar esse teste. Ele não vai rodar o restante, ele vai abortar esse teste para você. Só que não é que o teste deu errado. Ele foi abortado, porque a premissa não foi verdadeira. Então é uma outra maneira da gente ter um pouco mais de controle aí em cima dos nossos testes. A diferença dos dois é sutil. Tem uma regra para a gente escolher isso. Ó. A gente vai usar as asserções para checar os resultados de um método de teste. E a gente vai usar as premissas para determinar se o método de teste deve rodar ou não. Então, esses assumes que a gente usa é para decidir se você quer que o teste rode ou não. As asserções, aí sim é para você ver o resultado do seu teste. Primeiro é só para você ver como é que eu ponho o JUnit num projeto do Maven. Então, como é que eu configuro o JUnit 5 com um projeto Maven? Dependências. Eu vou colocar duas dependências do projeto e vou colocar algumas configurações de plugins no meu projeto. Eu vou criar um novo projeto Maven, então, File, New, Maven Project. Não tem que mudar nada aqui. Eu vou pegar, finge que não tem nenhum archetype pronto. Eu vou usar o Maven Archetype Start da Apache, versão 1.4. O Group ID eu vou deixar como TEDs. O meu Artifact ID eu vou colocar testes JUnit. A versão eu não vou mexer. O pacote pode deixar o nome padrão. Eu vou dar um finish. Como eu estou usando o Archetype Kickstart, ele está seguindo o padrão do Archetype. Ó. O Java está aqui versão 7, ó, 1.7. Tem que mexer em um monte de coisa aqui no POM. Então, vamos abrir o POM do projeto e vamos configurar algumas coisas. Por exemplo, eu vou tirar essa URL, porque não faz sentido, não existe URL nenhuma. A versão do Java, eu estou usando o 14, não 1.7. O padrão do Archetype é vir com JUnit 4. Não vai usar o JUnit 4, ele vai usar o JUnit 5. E o Archetype, ele já vem com vários plugins aqui, com a versão definida. Isso é só para você fixar a versão do plugin, para ele não pegar sempre a versão mais nova. Para a gente aqui não tem importância isso. Mas é bacana a gente ver o seguinte, ó. O Sharefire, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, que é um dos plugins de teste, já está aqui. O outro não. Mas o Sharefire, por padrão, ele já é parte da lista de plugins do Maven. Então, teoricamente, eu não precisaria colocar ele aqui. Para colocar uma versão que a gente quer, a versão mais nova. Porque lá no Archetype ele está pegando 2.22.1, já está em 2.22.2, deve ter coisa mais nova para frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses plugins que está dentro aqui de Build Plugin Management. Vou tirar todos que está aqui dentro. Ó. Por enquanto. Depois a gente vai e coloca os nossos. Para apagar a linha, Ctrl D, tá? No Eclipse. Salvei. Bom, mas eu fiz a mudança, mudei o Java, salvei o projeto, mas ele ainda está com o Java 1.7 aqui. É porque o Eclipse não atualiza o projeto quando você mexe no POM. Para fazer isso, você tem que clicar com o botão direito no nome do projeto, vai lá no Maven e faz um Update Project. Dá OK.
E aí ele atualizou para o Java 14. Ó. Ele pegou as mudanças que eu fiz no POM e trouxe para o projeto. Tá dando erro porque eu tirei o JUnit por enquanto. Vamos arrumar então. Eu falei, eu preciso colocar dependências. Eu vou colocar essas duas dependências. Embora a gente nem vá brincar muito com o Runcrest. E vou colar aqui dentro de dependências. Ctrl Shift F. Salvei. E vamos colocar os dois plugins aqui, ó. Tanto o Sharefire quanto o Failsafe. Acho que faltou a palavra plugins aqui. Plugin, Build Management, plugins, barra plugins. Ctrl Shift F para arrumar essa bagunça. Ó, build, plugin management. Não sei se precisa ser plugin management, mas tudo bem. Isso aqui na prática não tem, ó. Tá direto build plugins. Vou deixar assim, vou ver se vai dar problema. O Sharefire é para teste unitário e o Failsafe é para testes de integração. O Runcrest, até a versão 4, ele já vinha automaticamente junto com o JUnit. Esse Runcrest a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também, mas é uma biblioteca extra de testes que a gente costumava usar junto com o JUnit. Eu tiro ele daqui, ó. Salvei. Se você olhar nas dependências, não tem mais. O JUnit não vem mais com o Runcrest por padrão. Não tem mais. Se você precisa do Runcrest, você é obrigado a vir e acrescentar ele no seu projeto. Então é isso. Você quer pôr o JUnit no projeto? Põe as dependências, põe os plugins, acabou. O que está dando erro nos testes? Porque ele foi feito com... Vamos dar um Ctrl Shift O aqui. O import está um import antigo. Tirar ele. O Shift O. E aí resolveu. O código estava com testes do JUnit 4. Shift F. Esse teste foi gerado por padrão pelo Archetype, tá? Então o Archetype Kickstart, ele cria um programa principal, que é um Hello World. Impressionante aqui, ó. E tem um teste também. Que ele põe até um comentário anterior, um teste bem rígido. Garanta que é verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro é verdadeiro, o teste passa, esse teste vai dar ok e continua a execução. Como é que eu crio uma classe de testes unitários no Eclipse? Você poderia criar uma classe normal, Java, e depois adicionar as anotações e imports necessários que ela seja uma classe de testes. Mas o normal é criar diretamente uma classe de testes pronta no Eclipse. Então eu vou mostrar aqui duas formas. Vou criar uma classe sem usar uma outra que já exista. Depois eu vou criar uma classe de testes com base numa outra que já exista. Tá? Então vamos lá. Eu vou selecionar o nome do meu projeto. E aí eu vou lá, vou dar um new JUnit test case. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse teste que já foi gerado ao padrão, ó, e vou deixar o diretório source test Java, mas sem nada lá dentro. E aí o que eu faço? Eu estou lá no meu projeto, botão direito, new, JUnit test case. É um caso de teste do JUnit. Ele abriu aqui para mim, ó. Lá em cima eu escolho a versão. É um JUnit 3 que eu quero usar? Não, é JUnit 4 ou é o último? É o Jupyter. Então, o JUnit Jupyter é o JUnit 5, certo? E vai te perguntar o nome da classe de teste, do teste case. Como eu estou criando ele do nada, eu vou inventar aqui, por exemplo, pela minha classe de testes. Pronto. Se você quiser, você pode pedir para ele criar aqueles métodos que eu mostrei para vocês. Vou pegar as asserções aqui, ó. Esses métodos aqui, ó.
before all, before it, after all, after it. Você consegue pedir para o Eclipse criar. O ruim aqui, que eu acho que eles não arrumaram ainda. Olha lá, eles estão com os nomes antigos. Ó. Lembra que o before class e o after class era no JUnit 4. Agora é before all e after all. After it, before it. Então, o JUnit, mesmo que você... O Eclipse, mesmo que você coloque os 5, as mensagens vão estar aparecendo com o nome errado aqui, mas elas vão ser geradas corretamente na hora de criar a classe de teste. Tá? Então, não se preocupa com isso. Eu não vou selecionar nenhum e vou dar um finish. Tá lá, ó. Ele criou a minha classe Java de testes e lá dentro ela colocou um teste padrão aqui para mim. Como é que eu sei que esse método é um método de teste? Porque ele está anotado com @teste, que está vindo lá do JUnit Jupyter. É um teste do JUnit 5. Então, ó, o fail, ele vai forçar a falha do seu método de teste. Quando você põe esse método fail dentro de um método de testes, você causa a falha daquele método. É como se tivesse dado errado aquele teste. Embora não tenha nada dado errado. Você que está forçando isso via código. Então, por exemplo, se eu botasse isso aqui para rodar, vai falhar. Porque eu estou mandando falhar. Certo? Ele faz isso porque não tem teste nenhum. Ele que gerou isso aqui. A gente teria que vir agora e implementar os nossos testes aqui dentro. Então, uma maneira de fazer isso é essa. Certo? Uma coisa que eu fiz errado é o nome da classe. O normal para as classes de teste é você dar o mesmo nome da classe que você está testando e acrescentar um teste no final. Não é obrigatório. Tanto é que eu fiz aqui e não botei teste no final. Certo? Mas é normal a gente fazer isso. Inclusive facilita depois na hora de separar testes unitários de testes de integração. Vamos arrumar esse nome aqui. Eu vou lá dar um refactorar, renomear. Vou chamar minha classe teste. Pronto. Então, normalmente, essa é a classe que eu estou testando e essa é a classe de teste dessa classe aqui. Tem teste no final. Isso facilita depois, porque na hora de separar os testes eu posso falar todos os métodos ou todas as classes que têm teste no final, ó, asterisco teste. E já sabe que vai pegar todas as classes que têm esse tipo de nome. Se for usar algum dos métodos especiais do JUnit, você já pode marcar para que eles sejam criados. Eu mostrei isso para vocês. Então essa é uma maneira de criar. Não ganhamos tempo nenhum com isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe. Eu estou sem imaginação nenhuma aqui. Uma pessoa. A pessoa vai ter nome. Eita. E idade. Vamos lá, gerar sets, get. Eu vou chuchar um toString aqui também. Pronto. Bom, criei uma tela. É uma classe normal do Java. Imagina que eu quero testar essa classe. Algum motivo maluco. Imagina que eu tenho um método aqui, por exemplo, public boolean maior idade. Então é maior idade. Quero saber se essa pessoa é de maior de idade. Eu vou retornar aqui a idade maior ou igual a 18, por exemplo. Impressionante esse método, hein? E eu quero testar essa classe. Eu fiz a classe, eu quero gerar um teste para ela. Bom, eu posso ir lá de novo, ó, file, new, JUnit test case, JUnit 5. Antes disso, né, eu podia ter feito a partir da classe, eu acho. Você selecionar a classe pessoa e aí fizer o new, isso. Ele já sabe que você quer fazer um teste a partir da classe pessoa. Então ele já inclusive gera um nome para você, ó, pessoa teste. Automático isso. O Eclipse já pegou e vai criar uma classe de teste para pessoa.
E como eu selecionei a classe pessoa, eu vou dar um finish. Ou não, não era para fazer isso. Pulei uma etapa. Volta atrás. De novo, ó, new. Next. Isso. O que eu quero testar dessa classe? Ele me mostra ó, os métodos que eu tenho na classe pessoa e o que ele herdou. No caso, ele herdou do object. Então, por exemplo, eu quero testar o método é maior de idade. Eu quero que seja gerado um teste para esse método. Você escolhe os métodos que você quer que ele gere teste. Lógico, pessoal, ele não vai fazer o teste. Ele só vai criar a casca do teste. Por exemplo, eu vou gerar um para o getIdade e um para o setIdade. Tá lá, ó. Ele criou esses métodos. O teste é maior de idade, teste getIdade, teste setIdade. Os testes não fazem nada. Se eu rodar qualquer um deles, vai falhar. Eu tenho que vir agora e implementar esses métodos, o corpo deles aqui. Mas pelo menos você ganha um tempo, você já gerou pelo menos a casca dos métodos para você testar. É outra maneira da gente criar os testes. É pegando uma classe que já existe como base para você gerar os testes. É o que está aqui no B. Mas o interessante é que a classe de teste é uma classe normal, a class pessoa teste. A gente costuma dar esse nome aqui no final. E aí os métodos de teste a gente põe as anotações que eu falei para você aqui dentro. Só para a gente ver rodar. Ó. Vamos lá. E se eu quisesse realmente testar se uma pessoa é maior de idade? Como é que eu faria um teste para ver se esse método está funcionando? Olha, eu podia criar uma pessoa P. Aí eu falo que essa pessoa tem, sei lá, 20 anos. Como é que eu sei se o meu método é maior de idade e está dando certo? Olha, como é que a gente testa código, gente? A gente chama o método. Esse P é maior de idade? Nesse caso aqui, deveria devolver o quê? Verdadeiro. Como é que eu testo isso? Ó, a gente usa as asserções. Ó. Eu vou fazer um assert true do JUnit. Faço o meu teste. Ó. Ctrl Shift O. Epa. Ele já fez o import que ele precisa aqui. Ó. Ele já trouxe a anotação teste e já trouxe o assert true para a gente usar aqui dentro. Ó. Então, é aqui que eu faço o teste. Ó. Eu estou disparando esse método nesse objeto. Se está tudo certo, esse cara devolveu o verdadeiro. Eu queria que devolvesse verdadeiro. Então, o teste deu certo. Vai passar. É uma forma da gente fazer o teste. Agora, testei tudo o que podia acontecer? Não. Não testei tudo. Eu testei só o valor 20. E se o cara passasse um valor menor que 18, o que deveria acontecer? Deveria ter um teste para isso. E aí já começa a ideia do nome do método indicar para você o que esse método faz. Por exemplo, o que esse método deveria fazer? Como ele é um teste para maior de 20, maior de 18, a gente poderia colocar, sei lá, deve retornar true, idade maior 18. Por que eu dei esse nome maluco assim? Deve retornar true, idade maior que 18. Porque se der erro, pelo nome do método eu sei o problema. Vocês vão ver que quando ele testar, e o nome do método aparece quando falha. E aí eu sei qual foi o problema, mas porque não deu certo essa minha ideia aqui. Esse é um teste. Eu podia ter outro, por exemplo, aqui, ó. Deve retornar false se a idade for menor que 18. E aí eu podia criar uma pessoa com 15 anos, por exemplo. E aí o teste para dar certo, se eu perguntar se essa pessoa é maior de idade, tem que vir falso, não tem? Então eu mudo o meu assert. O assert tem que ser false. Garante para mim o JUnit que esse chamado aqui devolveu o falso. Ctrl Shift O para fazer o import. Vai trazer esse cara para cá. Acabou o teste, agora está tudo certo, professor. Não. Quando a gente envolve condição, tem que lembrar sempre da condição limite. O limite é o 18. Então você podia ter um outro teste só para garantir que você não fez besteira. Por exemplo, deve retornar true,
Nossa senhora. Se a idade for maior ou melhor, se a idade igual a 18. E aí você cria uma pessoa com 18 anos e pede para perguntar se ela é maior de idade. Pronto. Eu fiz 3 testes só para testar essa condição baba aqui. Botei 19 aqui. 18. Criei os testes. Como é que eu faço para rodar esses testes? Tem várias maneiras. Eu posso vir na classe de teste, botão direito, rodar como teste de Unity. Verdinho. A cor sempre é interessante. O verde sempre aparece quando dá tudo certo. E aí ele me mostra, rodou 3 de 3. Quantos erros? Nenhuma. Quantas falhas? Nenhuma. Ele te mostra a classe e os 3 métodos. Ó. Os 3 deram ok. Então meus 3 testes deram certo. Quando a pessoa é maior, menor ou igual a 18 anos. E se desse um errado? Por exemplo, imagina que quando eu implementei eu esqueci o igual. Ó. Eu só botei maior. É fácil acontecer. Mas se você bolou o teste, e aí quando você testa... Eu errei. Não é aqui que eu queria. É o teste unitário. Aí. Vermelho. Vermelho, opa, deu problema. Ó, rodou 3 de 3. Um falhou. E aí ele te mostra os 2 que passaram ó, e o que deu errado. E te mostra o erro. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é bem pequenininho aqui. Ó. Mas ele te fala, ó, deu um erro de asserção. Ele esperava verdadeiro, mas foi falso. Por quê? Ele esperava que fosse verdadeiro esse resultado, mas foi falso. Se eu clicar aqui, ele me leva inclusive para a linha que deu o erro da asserção. Ó. Lá no meu método, que deve retornar true, idade igual a 18. Ele te leva na asserção que deu o problema. E aí você sabe, tem algum erro nesse método. Você vai lá, olha, oh, nossa, como é burro. Faltou igual. Arruma, roda o teste de novo, passou. Os 3 estão passando agora. Uma forma é essa, você pode vir na classe e pedir para ela rodar. Ah, mas se eu tivesse 15 classes de teste, professor? Aí você pode vir no projeto e pedir para o projeto rodar como teste. Ó. Agora ele rodou os 2. Ó. Tanto essa aqui, que eu criei, com esses 3 testes, quanto aquele que eu comecei a criar e nem tem teste nenhum aqui. Vou ter colocado pelo menos um assert true, true aqui. Ctrl Shift O, pronto. E aí quando eu rodo a partir do projeto, ele está rodando todos os testes do projeto. Ó, as 2 classes. Ó. Rodou 4 testes, nenhum falhou. 3 da classe pessoa teste e 1 do minha classe teste. Não está verde, alguma coisa deu errado. E aí você consegue ver quem deu errado, por que deu errado e chegar até o problema rapidão. Vamos dar uma olhada em vários exemplos do JUnity 5. Aqui é bem copiar, colar e rodar, só para a gente ver as coisas acontecendo. Então vamos começar vendo a parte de asserções, certo? Vamos criar uma classe de teste chamada AssertionsTest. Então vamos lá. Para criar essa classe de teste, lembra que eu falei, ou você vai e pede para criar uma nova, JUnity Test Case, ou você pode criar uma classe normal e depois ir acrescentando as anotações. Não faz diferença aqui. Então, AssertionsTest criou a classe, e aí eu vou colar, que está no A1 aqui. Substituir esse método aqui. Colei aquele código aqui dentro. Tem uma série de testes colocados aqui e tem alguns erros. Está faltando import. Ctrl Shift O. Ele trouxe vários imports para cá, ó, e sumiu os erros. Não tem mais erro nenhum. Vamos dar uma olhada aí. Que testes são esses? Ó. O primeiro, eu posso usar o assert equals para comparar elementos. Então, por exemplo, eu posso passar assert equals 3 e 3. Tem o mesmo valor. Então vai ser verdadeiro. Se você tiver um valor do tipo double,
tipo 3.14. Quando a gente usa double ou float, embora float a gente nunca use, pelo menos eu nunca vejo, em programa do Java, pode ter aqueles erros de arredondamento. Então, nesse caso, quando a gente usa um valor double, a gente pode passar um terceiro parâmetro, é como se fosse um delta. Se a diferença dos dois ficar maior que isso, é porque não são iguais. Mas se a diferença dos dois ficar menor que isso, é porque eles são iguais. Então tem que lembrar, trabalhou com double, tem que usar um valor de delta aqui. Por que você considera que seja um valor igual? Por conta daqueles arredondamentos. Você pode usar o equals para objetos. Ele aceita. Ele vai chamar o equals do objeto para você. No caso, as strings têm o equals, as duas são iguais. E se você quiser, você pode passar ainda um terceiro parâmetro com a mensagem que você quer que apareça. Ele tem a mensagem padrão. Vocês viram lá que quando a gente rodou, apareceu uma mensagem, esperava tanto, mas foi tanto. Se você quiser botar uma outra mensagem, você pode colocar ela aqui no parâmetro. O que mais? Esse assert não está lá no material, mas tem um assert para vetor. Assert array equals. Eu quero saber se dois vetores são iguais. É para isso que a gente usa esse método. Porque o que você teria que fazer normalmente? Você teria que fazer um laço e aí comparar cada posição do vetor para ver se os valores são iguais. Depois você teria que olhar se os tamanhos dos vetores são iguais, coisa do tipo. Esse método já faz isso para você. Você passa para ele dois vetores e ele testa se os dois são iguais. Então aqui eu já estou criando direto o vetor com esses valores. Ó. É um vetor de 3 posições com 1, 2, 3. Estou comparando com um vetor de 3 posições, 1, 2, 3. Ele compara se tem a mesma quantidade e se tem os mesmos valores nas mesmas posições. A gente vai testar isso daqui a pouco, a gente pode mexer nesses valores aqui. E de novo, um terceiro parâmetro, se você quiser passar a mensagem que quer que apareça lá embaixo se der erro. Aqui é dois vetores de boolean com um valor só. Assim como tem o equals, tem o not equals. Garante para mim que não são iguais. De repente o seu teste, o valor não pode ser igual a alguma coisa, por exemplo. Então aqui, ó, 3 e 2 mais 2. Aqui é o esperado. Aqui é o que você está testando. Então é aqui que a gente faria a chamada do método, por exemplo. Então se for diferente, beleza, o teste passa. Você não queria que fosse igual. Não é igual, ele continua. Mesma coisa aqui, ó, 3,14 e 3,14,15. É perto, mas não é a mesma coisa. Eu não botei o delta, certo? Vai ser diferente mesmo. Mas tudo bem, o meu teste era para não ser igual. E não são iguais. Eu posso usar o assert true e o assert false. Aqui, por exemplo, eu estou testando o seguinte. Ó. Empty list é um método que existe lá na classe collections. O que esse método faz? Ele te devolve uma lista vazia. Do tipo imutável. É um objeto que é uma lista vazia que você não pode mexer. Mas ela é interessante porque você pode usar ela em comparações, né? Aqui ele está pegando uma lista vazia e perguntando se essa lista é vazia. Isso é verdadeiro. Mas tudo bem, eu queria que fosse verdadeiro, então o teste passa. Se você quiser, pode ter a mensagem para aparecer se der erro. O assert false. Aqui ele pegou uma string perguntando se a string está vazia. Não está. Isso é falso. Mas tudo bem, eu queria garantir que realmente é falso. Então o teste passa. Eu posso testar valores nulos e não nulos. Então acerte null, null. É nulo. Beleza, vai passar o teste. Se você quiser, pode pôr mensagem. E aí, acerte not null. Essa string não é uma referência nula. Tem um objeto aqui. Mesma coisa, new object vai te devolver uma referência para um objeto que não é nulo. Então não é nulo. Os dois vão passar também. Que mais? Além do equals, tem o valor do assert same. O assert same e o not same, a gente acha que é a mesma coisa que o equals, mas não. O same, ele olha a referência, pessoal. Se é a mesma referência. Ele não olha se o objeto é o mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Aqui, por exemplo, ele criou uma string Jedi.
Aí ele comparou essa referência com essa referência. Ele não está olhando se essa string está aqui dentro e se essa string está aqui dentro. Não. Ele está olhando, essa referência tem o mesmo valor dessa? Se tiver, é porque eles são a mesma referência. E aí o teste passa. Aqui, ó, new object, isso devolve uma referência. New object devolve outra referência. São dois objetos diferentes. Não são a mesma referência, não são verdadeiros, não são o mesmo. Então acerte not same, eles não são o mesmo. Vai passar esse teste também. Então cuidado. Equals e not equals é o conteúdo, está chamando o equals do objeto para ver se a string, por exemplo, é a mesma. O same e o not same vai olhar se a referência é a mesma. O conteúdo não importa. Então criei esse monte de teste aqui. Como é que eu rodo eles? No mesmo esquema. Ou você roda direto no projeto, ele vai rodar as 3 classes, ó. E aí você tem lá os assertion test, todos eles passaram. Todos eles foram verdadeiros. Interessante aqui, por exemplo. Vamos fazer dar errado. Se eu botar assert equals 3 e 4. Não é igual. Vamos testar. Vermelho. Qual deu errado? Esse cara deu errado. Tá lá. A mensagem que você pediu para escrever, ó, descriptive message, apareceu. E ainda botou a mensagem dele, ó. Esperava 3, mas foi 4. Deu errado. Vamos arrumar. O vetor também, ó. Se eu pegar esse vetor, colocar 4 elementos, embora os 3 primeiros batam, esse cara tem um a mais. Vamos testar. Ó, falhou. Por que falhou? O tamanho dos vetores é diferente. Eu esperava 3 elementos, mas foram 4. Então ele olha também, inclusive, se a quantidade de elementos é igual e se a ordem é a mesma. Se eu botar 1, 3 e 2, ó, testar, falhou de novo. Por que falhou agora? O conteúdo dos vetores difere no índice 1. Ainda te fala ainda, ó, no índice 1 teve diferença. Por quê? Ele esperava encontrar um 2, mas ele encontrou um 3. E aí falhou. Então isso aqui quebra um galhão na hora de fazer teste. Porque ele compara inclusive os elementos, posição, se tá mesmo tamanho. É bacana isso aqui. Facilita a nossa vida. Mas a gente pode testar. Bom, o not equals a gente já viu. A lista vazia. Acho que o restante está ok. Vamos lá. O que eu não falei de testes unitários para vocês? Qual que é a vantagem de ter feito esses testes numa classe e deixado pronto assim? A vantagem é que você consegue repetir esse teste fácil. Você vai lá, clica e fala pro cara, ó, testa o meu sistema. Testou. Quantos testes ele rodou? 10 testes, cara. E os 10 passaram. Então, a ideia do teste unitário, a gente tem sempre que lembrar isso, tem que ser algo rápido. Porque se começar a demorar muito para testar, você para de testar. Imagina que cada vez que você pede para testar, demora 10 minutos para rodar. Você tem que sair para tomar um café. Você vai parar de testar. Toda vez que você vai perder 10 minutos, não vou testar mais, eu vou sair mandando ver. Então o interessante é que rode rápido. É o que está acontecendo aí. E outra, eu não preciso ficar olhando o resultado dos testes. Eu não tenho que ir lá e olhar se a minha chamada daquele método é maior de idade e retornou verdadeiro ou falso. Não. O JUnit olha para mim a resposta e me dá um sinal. Ó, deu tudo certo. Então não, deu errado nesse método, nessa asserção. Eu não preciso ficar olhando na saída do console, lá no terminal, por exemplo. Não, no console, né? Se o valor da saída do método foi true ou se foi falso. Não. Então, vantagens. É rápido, é repetível. É importante isso. Eu posso repetir esse teste quantas vezes eu quiser. E eu não preciso ficar olhando método por método se está dando certo ou não. Compara isso com o que a gente normalmente faz sem o JUnit. Você teria que ter feito para testar isso aqui num programa. Você ia ter que criar um programa principal. Vamos lá. Olha que legal. Arrumaram alguma coisa aqui ou eu arrumei. Eu devo ter feito isso semestre passado. Esse empty list
ele é um método estático da classe Collections. Por padrão, o Eclipse não fazia esse import automaticamente para a gente. No meu aqui ele fez. Quando eu pedi para fazer o import, ele já trouxe o import estático do Collections Empty List. O do JUnit ele já faz automático. Já vem configurado no Eclipse para fazer os imports estáticos de tudo relacionado ao JUnit. Mas esse do Empty List, por padrão, não. Como é que a gente arruma isso? Lá no Eclipse, ó, Window, Preferências, Window, Preferências, a gente busca por Static. E aí vem aqui no... Não, é no Java, Editor, Content Assist, Favoritos. Ó, é aqui. Então, por padrão, tudo relacionado a JUnit já vem. Isso aqui eu já vinha configurado aqui para mim. O restante fui eu que coloquei. Esses foi o Spring que colocou, quando eu instalei lá o Spring Tools. Esses já veio no próprio Eclipse. O restante fui eu que vim e coloquei na mão. Então o que eu tenho que fazer? A gente clica lá em novo tipo, na verdade, e escolhe Java Util Collections. Não precisa botar o ponto asterisco. O ponto asterisco ele coloca. Eu vou remover o Collections. Ó. A gente vai lá no novo type. E aí põe Java, por exemplo, Util Collections. E dá OK. Ele já coloca um ponto asterisco na frente. E aí, sempre que você precisar fazer o import estático de Java Util Collections, ele monta para você automático. Ele traz para você. Senão ele não preenche. E aí você fica com aquele erro lá enquanto você não vem e não faz o import na unha. Vamos fazer testes aí usando o fixture. O que são fixtures? No caso aí, a fixtures vão ser objetos e os valores necessários para você rodar vários testes. É como se fosse um preparador de teste. É alguém que cria para você um objeto e deixa esse objeto pronto para você executar alguma coisa. Então, nós vamos criar uma classe chamada usuário no nosso sistema e vamos colocar esse código do B1 dentro do usuário. Então, vamos lá na minha classe normal, tá? Não é uma classe de teste ainda. Eu vou criar uma classe chamada usuário e dentro dela eu vou colocar o código do B1. Então, aqui, ó, nome, sobrenome, construtor, sets e get. Não tem nada diferente nessa classe. E aí vamos criar uma classe de testes. Eu vou chamar de fixtures test. Então agora ó, é nesse diretório aqui. Dentro de source test Java. Nova JUnit test case. Fixtures test no JUnit Jupyter, que é o 5. E aí dentro dessa classe, eu vou colar esse código que está no B2. Ó. Ctrl Shift F. 500 erros. Import, faltando. Ele só estava com esses dois. Eu vou dar um Ctrl Shift O. Já trouxe um monte aqui pra gente. E aí vamos entender o que é o fixture. Imagina o seguinte. Eu sei que em todos os meus testes, eu vou precisar de um objeto usuário. Eu preciso de um objeto em todos os testes. O que eu vou fazer? Eu vou declarar uma referência do tipo usuário. Então, na classe de teste, eu tenho aqui o meu user, que não tem objeto por enquanto. Eu já aproveitei e já criei aqui o John. Esse já tem um objeto, é o objeto com o Jon Snow. O cara que bolou nem curtia lá o seriado. Bom, e aí vem os métodos de teste e tem alguns métodos aqui que a gente não viu ainda. Por exemplo, before all. Eu falei para vocês que essa notação faz com que esse método aqui seja chamado antes de todos os testes. Para que a gente faz isso? Já está até comentado aqui em inglês. Ó. Você está instanciando um recurso pesado. É alguma coisa que demora para ser feito. Tipo abrir um arquivo, abrir uma conexão de rede, abrir uma conexão com o banco. É algo que demora. Você pode executar ali em cima.
E aí tem um before it. Esse before it, ele vai ser executado antes de cada teste. Então, antes de rodar cada um desses métodos anotados com teste, ó, primeiro ele vai chamar o before it. Então, esse método roda. Nesse método, eu ponho uma mensagem na tela. Estou recriando o usuário. E aqui eu crio um novo usuário e jogo lá no user. Qual que é a vantagem disso? Fazendo isso dentro do before it, eu sei que antes de cada teste, o objeto user está novinho com essa informação lá dentro. Não interessa o que o teste anterior fez, se ele mexeu no user ou não. Quando chega no meu teste, eu sei que o user está com esse objeto aqui. Essa é a ideia da fixture. É como se fosse uma preparação de um objeto para você usar nos seus testes. Depois de cada teste, eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, eu podia limpar alguma coisa que o teste gerou. No nosso caso aqui, os testes não vão fazer nada, então eu só botei uma mensagem, limpando depois de um teste. O after all, ele roda depois de todos os testes. Então, depois que todos esses caras rodarem, ó, os 3 aqui, aí ele vai chamar o after all. E aqui é aquela ideia. Aquele recurso que você demorou para carregar aqui, você pode fechar ele aqui. Então, aquele recurso pesado que você demorou para instanciar, você pode se desfazer dele aqui dentro. Fecha o arquivo, fecha o banco, fecha a conexão de rede, por exemplo. Aqui só vai botar a mensagem na tela. E aí os testes. Que testes é esse? Esse é o teste do Jon Snow. Então, por exemplo, eu estou garantindo que a minha referência Jon não é nula. Então, não vai ser nula porque recebeu esse objeto aqui. Ó. Beleza. E aí eu vou testar se o nome que está dentro do usuário é o Jon e se o sobrenome é Snow. Deveria ser. Estou usando a Assert Equals para garantir isso. Deveria ter um usuário. Então, de novo, ó, garante para mim que não é nulo o objeto user. Mesmo ele não tendo sido recebido um objeto aqui, ó, quando o before it roda, ele recebe. Então eu sei, quando chegar aqui, esse cara existe e está com esse valor, ó, James Brown. E aí eu posso fazer o meu teste. Por exemplo, ver se o nome é James e se o sobrenome é Brown. E aí, para mostrar que isso está realmente funcionando, vou mexer no user. Ó. Eu mudei o user. Ao invés de James Brown, eu vou botar Michael Jackson lá dentro. Dentro desse teste aqui, então, eu estou mexendo no user. Tem mais um teste no final. Quando chegar aqui e ele olhar se o user ainda está como James Brown, vai estar com James Brown. Porque, lembra, antes de rodar um teste, ele dispara o before it. E lá no before it, eu crio de novo um objeto. Ó. Então, mesmo que esse teste tenha estragado o user, quando chega nesse teste, eu sei que esse objeto está pronto para testar. Eu sei o estado em que ele vai estar. Porque eu fiz isso aqui. Essa é a ideia da fixture para a gente. É você já ter um objeto pronto para você usar no seu teste. Eu podia ter feito isso aqui na pessoa. Ó. Percebe que todo teste que eu vou fazer, eu vou lá e... Nova pessoa, nova pessoa, nova pessoa. Aí, eu podia ter feito diferente. Eu podia então ter falado, olha... Cria aqui para mim uma pessoa P. E aí eu vou ter um método chamado anotação aqui before it. O Shift O para trazer ele aí. O método, ele é void, sei lá, instancia pessoa. E aí eu faço P receber new pessoa. O Shift O, agora arrumou. Ele fez o before it aqui do import. Então eu sei que antes de rodar um teste, ele vai chamar esse método. E esse método joga uma pessoa para mim. E aí eu não preciso mais disso. Eu posso tirar a declaração de cada um deles. Porque eu sei que quando chegar no meu teste, esse P existe. Eu posso só montar meu teste. Diminui a minha preocupação. Porque já foi instanciado lá em cima. E vai continuar rodando. Essa é a ideia da fixture. Tá? Vamos testar, ver se está tudo funcionando ainda, se eu não estraguei nada. Ó. Vamos rodar no projeto. Ah lá, ó, testou. 13 testes.
As asserções, as fixtures, a pessoa teste não estragou, continua passando os 3. E os 3 aqui funcionaram. Então aqui, ó, quando chegou, não tá mais Michael Jackson. Tá? Saiu agora o James Brown de novo. Ele achou James Brown. Ah, sair daqui não é eu escrevendo, não. Nada a ver com isso aqui. A saída é porque nos meus métodos aqui eu fiz um monte de system out, ó. É bom que a gente percebe a execução, a sequência, ó. O que rodou primeiro? Ó, instanciando um recurso pesado, que é o before all. Aí foi fazer um teste. Antes de rodar o teste, disparou o before it. E aí ele escreveu, ó, recriando o usuário. Aí rodou um teste. Qual deles ele testou primeiro? Ó? Checando o Jon Snow. Então ele rodou esse aqui primeiro. Acabou esse teste. Como eu coloquei um after it, ele rodou o after it, ó, limpando depois do teste. Limpando depois do teste. Aí vem o próximo teste. Before all de novo. Before it aqui de novo. Ó. Recriou o usuário. Aí fez o teste. Limpou o teste. Before it, recriou o usuário. Fez o teste. Limpou o teste. Não tem mais teste. E tem um after all. Então ele foi e rodou o after all. Essa é a sequência. Sempre vai fazer dessa forma. Tá? Cuidado aí é o seguinte. A ordem dos testes não está definida. Ele não segue a ordem que está no código. Então, você nunca pode fazer um teste que depende do resultado de outro. Porque os testes não têm relação uma com a outra. Tem que pensar, isso aqui é um teste isolado. Não vai ter como pegar o resultado disso e usar num outro teste. Não é para isso que serve, tá? E eu não consigo garantir a ordem dos testes. Pelo menos tem um jeito de garantir, mas não está sendo usado aqui. Então não é porque nessa execução foi nessa ordem que vai ser sempre nessa ordem. Mais recursos. Eu vou criar uma outra classe de teste. JUnit Test Case. More Features Test. E aí aqui dentro eu vou jogar o C1. Ctrl Shift O. Arrumou tudo. Aqui acho que é o mesmo problema, tá? Esse import de Java útil concorrente time unit, não. Esse de move milis, eu não sei se vai automático. Se você fizer o Ctrl Shift O e continuar dando erro, é porque tem que fazer aquela arrumação que eu mostrei e colocar a classe naquela lista de favoritos para ele poder fazer o import automático para você. Bom, nessa classe o que eu vou mostrar? Algumas coisas que a gente não viu rodar ainda. Por exemplo, como é que eu desabilito um teste? @disabled. Esse método de teste está desabilitado. Então o JUnit não vai rodar esse teste para você. Mas ele vai te mostrar que não rodou. Tá? Isso aqui vai mostrar alguma coisa na saída lá depois. O que mais a gente não viu? Assert timeout. Aqui eu botei 500 milissegundos. E o que é meu teste? Olha, ele vai executar o que está aqui entre as chaves. Olha, eu estou pegando time unit, milissegundos e fazendo um sleep de 1000. Isso aqui vai parar a thread de execução atual por 1 segundo. Pô, mas 1 segundo é mais do que eu falei que podia. Passou de 500. Então esse teste vocês vão ver que vai falhar. Vai falhar porque o tempo vai estourar. Tá? Aqui é o mesmo teste, só que nesse teste aqui eu tenho mostrando um retorno. Então o teste tem um retorno que eu posso pegar e guardar e depois usar num outro teste se eu quiser. Só para vocês verem a diferença. Aqui de novo, ó, timeout, 500 milissegundos, só que eu vou dormir só 300. E aí esse teste não vai estourar, ele vai passar. Aqui é um teste mostrando que eu quero ver uma exceção. Por quê? Por exemplo, se eu pegar uma coleção e pedir para trocar os 2 primeiros elementos de uma lista vazia, isso gera exceção. E porque você pega uma lista vazia e tenta trocar 2 elementos, vai gerar um index out of bounds exception. Então eu quero ver lançar essa exceção. Então garante para mim que está lançando essa exceção quando eu rodar
esse código aqui do teste, certo? Então são 3 coisas aqui, 4 na verdade, que a gente não tinha visto ainda. Se eu testar agora, só esse é clássico, vocês vão ver que vai falhar. Tá lá. Se vocês olharem, não sei se conseguem enxergar. 2 estão com verdinho. Esse e esse aqui estão ok. Esse aqui está com um símbolozinho de... Não foi rodado. Um foi pulado, ó. Skipped. Que é justamente o que eu desabilitei. Certo? Ele sabe que está desabilitado. Isso aqui não falha o seu teste. Isso aqui você desabilitou. Ele sabe disso. Quem que falhou então? Esse cara aqui. Por quê? A execução excedeu o timeout de 500 milissegundos por 500 milissegundos. Ele ainda te fala quanto tempo demorou a mais. Estourou em 500 milissegundos. Certo? Se eu fizesse, por exemplo, olha, dorme aí 2 segundos. Vou botar mais, 3 segundos. Pra vocês verem o tempo que demora. Olha o que vai acontecer quando eu rodar o teste. Ó. O limite é 500, certo? Mas eu vou rodar, ó. Tá executando ainda. 1, 2, 3. Saiu a resposta. Ele trava, moçada. E aí, quando o método termina, aí ele olha se estourou ou não. Estourou por 2.500 milissegundos. É o que passou aqui. Esse é o assert timeout. Se eu usasse o assert timeout preemptively, qual que é a diferença? Aqui, quando eu uso esse método com o preemptively, se passar de 500, ele para o teste. Ele não vai ficar esperando 3 segundos aqui. Vamos ver isso acontecer. Ó. Vou rodar. Aí já travou. Por quê? Passou de 500 milissegundos. Ele nem esperou. Ele terminou a execução e continuou para mim. Os mesmos 3 segundos que o outro parava e esperava, esse cara não espera. Passou, ele mata e sai, continua. Normalmente é isso que você quer. Você já pensou se o seu teste aqui dá uma travada, entra no laço, coisa do tipo? Você vai ficar esperando isso até quando, cara? Não. Usa o preemptively que você garante que ele mata e sai fora. Agora, se por exemplo eu tivesse dormido 300, 300 é menor que 500. Agora ele vai passar. Passou. Lançou a exceção, fez no intervalo de tempo que eu pedi, tranquilo. E o legal, ó, se eu rodar no projeto, aí, rodou 17 testes. Rapidão, fez os 17 testes para mim. É isso que a gente quer. Roda e roda rápido para eu ver direto se deu certo ou não e poder continuar o desenvolvimento. Vamos ver as premissas, as assumptions funcionando. Eu vou criar uma outra classe de teste. Assumptions test. E aí vamos colar esses métodos aqui, Ctrl Shift O. Vamos lá. O que está fazendo aqui? Por exemplo, o meu teste só deve rodar no Linux. Então eu botei um assume aqui, ó. Assume true. E o nome do sistema operacional, uma propriedade do sistema, isso Java pega do sistema operacional. Tem equals Linux, podia botar contains, né, meu? É mais garantido. Se contiver a palavra Linux, é porque está no Linux. Então, se isso aqui for verdadeiro, o teste continua. Por quê? O meu teste está usando uma pasta específica do Linux. Por exemplo, o diretório /temp. Se ele existir, vai funcionar. Mesma coisa aqui, ó. Só deve continuar se 1 for igual a 1. Assume verdadeiro. 1 igual a 1, testa. Se não, se isso aqui falha, não vai passar para frente. Aqui, ó, assume false. 1 igual a 2? Não, não é. Mas é isso que eu esperava. Vai ser falso, então ele continua e testa para mim o meu sistema. Com isso, agora, se eu fizer esse teste rodar, passou. Os 3 passaram. Eu estou no Linux, ele rodou. E se eu tivesse falado, por exemplo, que deve rodar só se tiver a palavra Windows?
Porque de repente eu estou usando aqui C dois pontos barra, sei lá, program files, que é coisa específica de Windows. Se eu testar agora, ó, olha a diferença. Continua passando. Verde. Mas ó, 3 e o 3, 1 foi pulado. Se eu olhar, ó, esse que devia ter só rodar no Windows, ele falou, assumption failed. A assumption não é verdadeira. Ele sabe que esse cara não tem a palavra Windows. Então, não é que o teste está errado, gente. Eu só quero rodar esse teste se for no Windows. Então, ele pula o teste quando não é. Fechou. Os outros passaram, por isso que deu verde. Entenderam a ideia? Mesma coisa aqui, ó. Se eu falar assume true, 1 igual a 2. Pô, 1 não é igual a 2. Mas eu queria que fosse verdadeiro isso aqui, para poder fazer o teste. Se eu tentar rodar, passou. Mas ó, 2 foram pulados agora. O do Windows e o do assume true 1 igual a 2. Por quê? Falhou a premissa. Ele esperava verdadeiro e isso aqui foi falso. Então lembra, a gente usa os asserts para fazer o teste. A gente usa os assumes para ver se o teste roda ou não. Vamos ver se eu não estraguei nada. Não, está os três rodando agora.